Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para uma abordagem toda especial sobre gestão da lavoura, gestão da safra, gestão das propriedades, principalmente nesse momento em que o Brasil está colhendo, começa a colheita, e, ao mesmo tempo, os mais previdentes começam a fazer suas compras para a próxima safra. Mas será que é o momento de comprar agora, com relação aos preços, a esses preços que aí estão? Então, vamos perguntar para um amigo nosso aqui do Notícias Agrícolas, o produtor Paulo Nicola, lá de Santiago, que está de volta conosco aqui nesse momento importante. Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado, meu amigo João, e aos nossos produtores um bom dia, e aos nossos produtores e amigos agrônomos, né, que arrumamos uma bateria de agrônomos aí que tem nos acompanhando naquela série, João. Mas é uma satisfação estarmos de volta para trocarmos alguma ideia sobre a situação atual, João. Muito bem, Paulo. Por que o Paulo Nicola está de volta conosco? Vamos fazer aqui uma contextualização para quem não sabe. Nós fizemos uma série de reportagens, de entrevistas com o Paulo Nicola, que é uma referência em termos de administração da propriedade, principalmente dentro da porteira, digamos assim. Fez 2 livros, né? Como lucrar com soja, como administrar, enfim, a propriedade, e nós falamos muito disso, continua à disposição no site do Paulo, que é o economia.com.br, se não me engano é isso, né, Paulo? Economia... É a lógica da economia rural esse e lucre sempre com a soja. Sim, esses são os livros. Isso. Dizendo assim, o seu site, onde a gente encontra é economiarural.com.br. Muito bem, economiarural.com.br. Vamos deixar escrito, tudo certinho. Mas aí que fizemos essa bateria de entrevistas, deu muita audiência, muita gente aprendeu, muita gente continua acessando, tudo ótimo. Mas só que, de repente, neste momento, nós estamos indo para a prova de tudo aquilo que o Paulo nos transferiu, né? O seu conhecimento. Por quê? Porque nesse momento nós estamos colhendo a safra, muita gente já está com a safra já vendida, infelizmente, e vamos explicar por que infelizmente, e os mais previdentes já estão indo às compras para fazer a próxima safra. É aí que o Paulo me ligou e disse, tchê, como diz os gaúchos, tchê, aí tem um problema, tem boi na linha, precisamos avisar aos produtores, por causa de preços fora do controle. Paulo, nos explica por que você está participando conosco nesse momento que você considera crucial. Bem, João, só aproveitando um gancho de uma frase que você disse aí, e que é uma observação bastante interessante para quem lida na área administrativa financeira. Você falou que quem vendeu a soja, infelizmente, foi isso que eu ouvi? Né? Meu amigo, se eu te falar que eu vendi, digamos assim, 50% da minha safra a R$ 95,00 o saco, e sou um cara felicíssimo por isso. Não, vamos olhar o lado financeiro, João. Tá? Quando você toma uma decisão com os pés no chão, aquilo que a gente falou aqui, com o domínio das suas planilhas, domínio dos seus custos, qual é o nosso objetivo aqui? O que sempre eu procurei fazer? Fechar custos de lavoura em torno da média em termos de sacas de soja por hectare, certo? Quando, na época, eu fechei o custo da minha lavoura em 38 sacas de soja por hectare, né, eu avaliei os dados do momento. Então, quem administra em cima de uma bateria de informações e toma aquela decisão. Tá? Não foi uma decisão errada. Hoje, se eu for analisar, outras situações, outras análises que eu teria de fazer. Mas, para a época, foi um ótimo negócio que eu fiz. O meu objetivo era garantir o custo da lavoura abaixo e eu consegui fazer um custo da lavoura abaixo da média. E, para isso, eu vendi o suficiente de sacos para fazer isso. Mas por que eu vendi o suficiente de sacos? Porque eu tinha anotado quantos sacos eu precisava, qual era a previsão de colheita, qual era a previsão futura de soja. Então, eu tomei uma decisão lá e muito contente com aquela decisão, João. Lá eu garanti o custo da safra.
Quando aconteceu aquela promessa de seca grande pela frente, bom, eu sentei para trás, digo, bom, pelo menos o custo na lavoura está protegido. Então, o administrador, quando ele toma uma decisão consciente, e nós conversamos sobre isso, João, num dos programas, ele não pode dizer eu errei, se tomou a decisão consciente. O problema é quando tu toma uma decisão no chutômetro, que pode ser para cima ou pode ser para baixo. Nunca tu vai saber se tu ia ganhar ou tu ia perder. Então, eu só queria deixar bem claro que toda e qualquer decisão não pode ser retroagida, né? Aí tem que olhar para frente e comemorar agora com os outros, né, esse acréscimo de preço absurdo que tem aí, que já não está tão absurdo assim, né, João? Tá, mas isso é a conversa mais para frente, porque isso é para quem tem uma planilha de custos bem azeitada, quem faz controle, quem administra. Muita gente não faz isso ainda, por isso que, infelizmente, e vendeu barato e está comprando agora no caro. Esse é o problema. Então, vamos às nossas manchetes, né? Porque isso não é uma só, não, são várias manchetes. E a principal que o Paulo já me passou, eu quero confirmar, é que quem for comprar, quem for fazer a safra agora e for buscar as suas compras de fertilizantes, adubos, está tomando um susto. É isso, Paulo? João, o que está acontecendo é o seguinte, ó. Eu usei uma expressão muito engraçada essa semana. As empresas antes dolarizavam os produtos, né? Principalmente os agroquímicos. Agora, sojirizaram os preços dos agroquímicos, porque tudo está acompanhando é o preço do soja, não o preço do dólar, né? Então, agora, na hora de começar a comprar alguns produtos, que é aquele primeiro trabalho que nós fizemos, olha, é importante se ter um pouco de liquidez, justamente para agora, no momento da colheita, começar a pesquisar aqueles produtos que ainda estão no estoque velho das empresas, das revendas. Tem muito produto ainda, João. Eu mesmo já autorizei a compra de vários produtos com, digamos assim, aumentos pequenos, aumentos razoáveis que ainda dá para fazer negócio. O que está acontecendo de uma maneira geral? Tá? É aquele famoso povo do barter. Tá? O povo do barter, o que está acontecendo? Realmente, muito produto disparou muito mais que o dólar. Né? Nós temos, deixa eu pegar aqui no meu tablet aqui para te ter ideia, ó, João. Vamos falar que é assim, ó, só para você ter uma comparação, eu vou falar do que subiu os produtos e o que subiu o dólar, para você fazer um comparativo. Tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, eu não vou dar o nome desse produto, mas um herbicida aqui, algum produto eu vou dar nome. Mas tem um herbicida hormonal, não dando o nome, que ele aumentou 14,5%. Olha só, como é que eu peguei esse preço que eu estou vendo? Eu comprei ano passado, dia tal, no dólar que estava valendo tanto. Daí, João, a importância de quem for começar a comprar ter anotado quanto pagou e quanto estava o dólar naquele dia. O dólar naquele dia tu consegue em qualquer internet, né? E, João, eu agora estou falando mais com o administrador, eu não estou falando com um produtor que só trabalha e não olha as compras. Entendi. Se você vai comprar os seus produtos, você tem que saber se está caro ou está barato. Como é que eu sei isso? Olho para trás, quanto eu paguei no passado? Tá? Então, vamos pegar esse produto aqui, vamos pegar esse hormonal aqui. Como é que diz um cliente meu? Só subiu 14,5%. Tá? Bom, nós temos que partir do princípio que ele subiu 14,5%, mas o dólar, na época, estava 5,70 naquele dia. E hoje, o dólar está 5,37, ou seja, o dólar baixou 6%. Então, se o produto subiu 12% e o dólar baixou 6%, na realidade, o produto subiu 18%. Aí eu pergunto o seguinte, o que justifica um herbicida surgir 18% se ele é dolarizado? Né? Aí entra aquela questão que eu levantei aqui também, ó, João.
as empresas que estão fazendo isso são aquelas que trabalham com barter. E o poder de argumento deles para acelerar o produtor se envolver na compra, é justamente o preço de pedra do soja que está 155. Então, eu sei porque os meus clientes me ligam e dizem, Paulo, então a beleza de comprar, olha só, com esse preço do soja, o custo da lavoura vai continuar baixo. Mas, João, eu acho que nesse momento é momento de se ter um controle financeiro das compras, de se ver quanto se pagou ano passado e quanto está agora, e ver, porque nós fizemos 12 programas, né, ressaltando que nós temos que trabalhar com médias. Se o ano que o preço estiver bom, que eu posso acumular um pouco de gordura, melhorar meus investimentos, focar mais a minha atividade, eu vou pagar mais caro pelos produtos por não saber comprar, né, João? Isso são pedras do caminho que eu tenho que administrar. Correto. Tu entendeu? Mas assim, para ir mais direto ao ponto ainda, depois a gente volta a explicar, porque nós temos espaço aqui no Notícias Agrícolas. O que mais me causou estranheza foi quando você disse que, no caso dos adubos, as empresas revendedoras de fertilizantes estão dizendo que agora é hora de comprar o adubo, porque na paridade com a soja está valendo X sacas. E você estranhou essa posição, porque até então as paridades eram com o dólar e não com a soja. É isso que eu estou entendendo? Tá, isso é outro problema muito sério que eu, por exemplo, eu tomei uma bateria de decisões de não comprar o adubo que eu ia comprar agora, tá? Para você ter ideia, João, olha aqui essa aqui, tá? O fosfato, tá? Que eu uso o MAP. Então, o produto fosfatado, olha só. Quando eu comprei o fosfato ano passado, dia 13 de maio, o soja estava 5,88. Tá? 5,88. Então, o dólar baixou 8,61%. Tá, João? E o que está acontecendo com o adubo? O adubo aumentou 44%. Com mais 8% que baixou o dólar, nós já estamos aí com 52%, 53% de aumento no fosfato. João, o que justifica uma empresa aumentar o adubo, que o adubo é um dos itens mais caros da lavoura, ele é dos mais caros da lavoura, em 52%, 53%, tá, João? Então, por isso que eu digo, as empresas, me parece que elas surgirizaram a questão do insumo, né? E aí, o que o produtor pode fazer nesse momento? Né? Então, se ele tiver essas variações de preço, salta nas vistas, que é isso aí. O cloreto aumentou menos, mas o cloreto ele aumentou 24% a mais que o dólar. Agora eu pergunto o seguinte, João, tu te lembra no primeiro programa que eu falei para ti que o hábito de antigamente, eu coloquei, existia uma política de compra, parece mentira, hoje não existe uma política de compra bem definida, mas antigamente existia. Eu comentei contigo que aqui na região mesmo, conheci produtores, e era o hábito de todo mundo, eles estavam colhendo soja, corriam vender o soja para comprar o adubo, porque o adubo era 30% do preço, do custo de uma lavoura. E uma vez comprado o adubo e salvo a semente em tulhas enorme de grande, né, eles estavam praticamente com a próxima safra garantida. O custo do resto dos insumos era relativamente barato, mão de obra era barata, então ia levando. E naquela época, João, mas eu estou te falando de 60 anos atrás, 50, 60 anos atrás, se usava muito a paridade, que eu falei naquele programa que era um problemão que criaram para o produtor hoje em dia. Para aquele produtor que não anota e não faz suas contas. Por que isso, João? Aqui está a prova. Tá?
mostrar naquela época de 40, 50 anos atrás, quando você usava 1,1 saco de soja para comprar um saco de adubo, era um bom negócio, estava garantido, praticamente garantido o custo da lavoura e tu estava salvo da compra maior. E até porque os bancos financiavam praticamente também, se quisesse, só o adubo. Tá? E aí se criou a história da paridade. Agora, olha só, ó, João, eu recebo um gráfico aí do Notícias Agrícola ainda, de paridade do soja com adubo hoje. Mas, claro, o que aconteceu? O soja fez isso aqui, as empresas levantaram o adubo, o preço do adubo, e vem com a conversa essa de que, a paridade está ótima para troca. Mas muito bem, a empresa está dizendo que está ótimo para troca. Mas quem é que bota o preço no adubo? A empresa. Né? Então, essa história de paridade é um problema para aquele que não faz as contas, João, que parece mentira. No meio rural é muita gente que vai atrás da paridade. Né? Se o soja hoje está com esse benefício de R$155, João, isso aí o produtor tem que proteger esse lado. Veja que eu vou te dizer bem, João. Eu não estou aqui para criticar a empresa de adubo que botou esse preço e ela sabe o que faz. Eu estou aqui para dar as dicas para o produtor de como contornar esse problema. Tá? O que eu fiz, por exemplo? Te lembra que num programa aqui eu falei que não existe ventos bons para quem não sabe onde ir? Para quem fez o dever de casa, para quem tem uma agricultura de precisão bem instalada, que tem uma boa lavoura bem plantada, João, né? Vai colher os frutos dessa onda boa de preço. O que eu vou fazer em relação ao adubo? Esse ano, eu ia entrar com agricultura de precisão, a cada 3 anos eu entro com agricultura de precisão, tá? Eu juntei meu agrônomo e o povo lá da Dragar Solo, fazer uma propagandinha para eles, o pessoal da Dracar Solos, que me ajuda muito, e fizeram um replanejamento. Te lembra que nós comentamos que adubo é tipo poupança na terra? Como o nível de fertilidade do meu solo é altíssimo, esse ano eu vou jogar 30%, 40% só do adubo no solo, com a garantia deles que não vai afetar o resultado da safra. Porque se trabalhar com uma terra fértil, de acordo com as recomendações, não é uma safra que tu colocar menos adubo, vai te derrubar uma produção. Então, para quem fez o dever de casa, quem investiu no solo, te lembra aquele programa que nós fizemos de investimento na terra? Quem investiu na terra que está com a terra fértil, uma das alternativas é prorrogar o que dá a compra do adubo. E se não baixar os preços até lá, então, né, se faça esse trabalho junto a seus agrônomos. É uma maneira de contornar o problema e jogar lá para frente a reposição do adubo. Tá, mas agora chegou o momento de a gente fazer a famosa revisão até o momento do que nós conversamos, para que quem está chegando agora entenda do que nós estamos falando. Essencialmente, indo para o foco, nós estamos comparando os preços da safra passada com os custos das atuais. Paulo, quando é que você fez a compra? Porque eu quero saber do dólar. Você está falando que o dólar baixou. Você comprou em maio do ano passado, mais ou menos isso? Não, João. Veja bem, eu comecei a comprar os produtos para a próxima safra agora. Esta semana passada. Agora. Não. Do ano passado, em 2020, você comprou que época? Tá. Olha aqui, ó. O fósforo eu comprei em 13 de maio do ano passado. 13 de maio do ano passado. Tá? E o dia que eu comprei, João, o fósforo, o soja estava 5,88. Tá. Hoje, o soja no dólar? Perdão, o dólar estava 5,88. Tá. O soja naquele dia, o preço de pedra estava 101. Certo. Se tu precisar anotar aí, tá? Estou anotando. Tá. E eu tinha pago pelo fósforo, eu tinha pago 1,820 a tonelada, tá? Hoje tá 2,970. Tá? Como é que eu compro, ó, João? Esse preço que eu estou te dando, certo? Ano passado eu peguei o preço de 6, 7 empresas e comprei o mais barato da planilha.
Tá? Esse preço que eu estou te dando são de 6, 7 empresas o mais barato que achei. O que isso aí até aponta tipo um cartel, né, João? Não, João, a origem do fósforo... Não, para, João. Subir 44% em todas as empresas, como é que eu digo? Ó, eu não estou ofendendo, eu estou só mostrando para o produtor que ele tem que se defender. As empresas estão se defendendo, nós também, produtores, temos que se defendendo. É para isso que eu estou aqui. Tá? Mas vamos esquecer. Tá? Mas o fato é que está 2,970 hoje, o preço mais barato que eu achei, e eu paguei 1,820 ano passado. Só que o dólar, João, o dólar baixou 8,61%, João. Como é que o dólar só baixa 8,61% e o adubo me sobe 44%? Teve um ano que a desculpa foi que a nevasca era muito grande na Rússia, os navios não puderam sair. O outro ano, esse ano provavelmente quando foi... Ah, e outra coisa, ó, João, o pior de tudo não é isso, João. O pior de tudo não é acontecer isso. O pior de tudo é o vendedor entrar na tua sala, pá, doutor, o senhor tem que comprar que vai subir o dólar. Ah, isso que dói, cara. Ainda, com essa desculpa de argumentação, claro, o vendedor é um cara, normalmente é um gurizão que não tem muita noção de mercado e é um jargão que ele usa, vai subir, vamos comprar correndo. Então, tu imagina, mas não justifica isso aí, João, não justifica. Mas o importante, João, é nós chamar a atenção do produtor que não tem margem de lucro no soja, mesmo com esse preço, para cobrir essas diferenças. Então, ele vai ter que começar, ó, João, cada produto que ele comprar, ver quanto ele pagou, quanto estava o soja, tá? E quando ele for fazer o barter, né? Ele vai solicitar, conforme nós orientamos, a lista de preço do que ele está pagando. Então, ele vai comparar com o preço que pagou no passado. O aumento do preço do soja é dele, não da empresa que está vendendo para ele. Tá? Aí entra uma coisa, ó, João, que o produtor pode fazer, tá? Deixa o barter para mais tarde. Eu acho que o barter é uma ferramenta importante, mas tem que cuidar esse detalhe. Agora eu sugiro aqueles que já estão colhendo soja, vender o soja e correr comprar dinheiro, não naquelas empresas que só fazem praticamente barter. Né? Porque já aconteceu várias vezes de eu mandar uma lista de preço para a empresa e a empresa veio de lá com a proposta e depois não quis, porque aí eu escolho, dessa empresa eu vou comprar isso, daquela outra eu vou comprar aquilo, e a empresa não quis me vender um produto isolado porque ela não tinha interesse para vender fora do barter. Então, de procurar essas empresas, essas revendas menores, porque tem produtos, por exemplo, os inseticidas estão bem razoáveis, viu, João? O inseticida, os fungicidas. Tem uma história do approach lá na frente que tu me pede. Sim. Mas, voltando aqui, ó, João, continuando para não perder o foco, como você disse. Tá? O importante é ter um pouco de liquidez agora, João. Aquela tão falada liquidez que nós falávamos para arrancada, para o produtor começar a arrancar. Se ele não tem essa liquidez, né, o soja está logo aí para colher e as lavouras estão boas. Aqui no Rio Grande do Sul, que nós tínhamos previsto a maior seca dos últimos 30 anos, eu já estou achando que Deus é brasileiro e é gaúcho ainda, porque virou e está chovendo normal, até melhor. Está chovendo bem acima do normal. Né? Então, como as lavouras estão boas, o produtor vai conseguir crédito para comprar. Então, pegue a liquidez e faça uma listagem de 5, 6 empresas. Comece pelas pequenas empresas. Deixa o barter lá para frente, deixa o barter lá para o mês de julho, por aí, agosto. Né? E até lá eu acredito que os adubos vão ter que dar uma... Né? Vão ter que dar uma arrumada. Pelo que eu entendi, assim, os preços estão bons, você vai ter grana, né? Vai ter dinheiro, vai ter rentabilidade, né? Como você diz, liquidez. E, ao invés de sair comprando agora, primeiro, compare os preços. Compare com o que você gastou no passado. Aquela tabelinha tem que ter. Não tem como tu tocar uma lavoura sem ter uma planilha de custos que tu teve. Tem que anotar, tem que digitar na planilha e compara os preços. Se está caro, como está agora o Paulo dizendo que o fósforo está 52% mais caro em relação ao ano passado, segure.
Segure, não gaste essa gordura, não gaste essa liquidez que você tem, para que lá para julho, agosto, você possa comprar mais barato. É simples assim, né, Paulo? É que tem muito, viu, João? Tem um povo, tipo eu, por exemplo, eu sou obrigado a comprar o adubo agora, porque normalmente eu estou adubando as pastagens, né? Quando eu boto o soja, eu só coloco o soja com a semente. Largo um KCl uns dias antes. Mas a questão do fosfato, do MAP, eu teria que largar agora na pastagem. Ou seja, eu colho e já tenho que entrar com. Então, eu já programei, isso é importante com meus agrônomos, e nós vamos reduzir, olha, 60% a aplicação desse produto, João. Porque o meu solo já está, eu já tenho um nível de fósforo bom no solo. Eu só estou largando aquele fósforo suficiente para a planta dar arrancada. Né? E quando daqui um ano, ou na próxima safra, tiver o preço mais ou menos de acordo, aí eu largo o resto do fósforo. A importância de tu ter um solo estruturado, te lembra que nós conversamos sobre isso? Até nesse momento te ajuda. Olha só os benefícios que tu tem. Tá, mas vamos informar aos ansiosos, né, que eu estou na frente da fila. É assim, ó, eu estava gostando dessa história de você fazer as comparações do fósforo. Então, o fósforo você comprou no passado, no dia 13 de maio, quando o dólar estava 5,88. E aí o preço de lá para cá subiu 48%, 44%, mais 8,61% do dólar, o que dá 52% de alta para agora, então não é o momento de comprar agora. Vamos para outros produtos. Vamos pegar o KCl. O cloreto é o segundo. Cloreto. Cloreto é o segundo mais importante, segundo elemento mais importante da lavoura, tá? Uhum. Para informação, ano passado eu paguei o cloreto no dia 20 de abril. Uhum. 1.674. 1.674. É. O dólar estava 5,31. Tá. Né? Hoje o cloreto está 1.770. Ele aumentou 22%, João. Uhum. Tá? O dólar baixou 1, pouco por cento. Então, na realidade, o cloreto aumentou 23%. Né? Parece que aumentou pouco, porque nós falamos no momento agora de 52%, se tu for ver, né? Mas 22% é um tremendo aumento, João. Né? 22% de valorização em cima do dólar. Né? Então, sendo que é um elemento dolarizado, né? Não cabe a mim te explicar por que aconteceu isso. Eu estou te falando que as notas fiscais mostram isso. Tá? Você está mostrando a sua, não vou usar essa palavra indignação, porque não é o caso, não estamos fazendo denúncia. Não, eu estou orientando os produtores como contornar o problema. Sim, mas assim... Dando sugestão, né? Temos que levar a público isso, né? Porque é a nossa obrigação aqui como órgão de comunicação. Mas o que mais causa estranheza em você e também a mim, que até então a paridade do adubo era com o dólar. Agora eles fizeram paridade com a saca de soja. João, como eu disse naquele primeiro programa que eu fiz contigo, a paridade é usada em momentos assim que subiu bastante o soja. Porque se o dólar baixa muito, né, levanta muito o preço do dólar, que o dólar levante o preço do adubo, aí usa-se esse argumento, que esse argumento de paridade é unicamente um argumento de venda. Não é normal isso. E a prova está aí, aquilo que eu falei, te lembra que te ligaram, inclusive, as empresas te ligaram, colocando para ti que não tinha fundamento o meu raciocínio de ser contra a paridade? Então, agora estou aqui mostrando por que eu sou contra a paridade. O soja subiu um montão, mas subiu eu que tenho que se beneficiar. Né? Aí, de repente, vão querer tudo aumentar os preços de acordo com o aumento do dólar e falar em paridade? Não, para. Então, está aprovado, está aqui o momento de se discutir isso aí. Né? A paridade, no fundo, não deve, é coisa de 50 anos atrás e não deve ser usado. Não tem mais por que ser usado. Até porque a gente está entendendo que nós estamos transferindo o lucro bruto do produtor para as empresas. João,
Por que se falava em paridade antigamente? Vamos relembrar. Porque o adubo custava 30% das lavouras, era o item mais caro. Hoje, 30% são os fungicidas, João. Né? A mão de obra, os encargos sociais, isso aí encareceram demais. O adubo deixou de ser deixou de ser há 30 anos atrás. Só que continua se usando o termo paridade como argumento de venda onde não... E o pior de tudo, que ontem, sentado na minha frente, um agrônomo não conseguia deixar de usar a palavra paridade. Eu digo, mas cara, para pensar um pouco, bota no papel, né? Tem que ser abandonado isso aí, tem que ser abandonado. Bom, e sempre fazendo aí o rescaldo do que nós estamos falando, então aproveitem o lucro que a soja está lhe dando este ano para aguardar as compras. É isso que o Paulo está dizendo. Tem algumas coisas que são inevitáveis, né? No caso, ele precisa adubar as suas pastagens, mas ele vai fazer, também na soja, ele vai fazer a agricultura de precisão e vai usufruir dos investimentos que ele fez em adubo, em fertilizantes do seu solo nos últimos anos. Então, a terra está gorda, ele vai aproveitar esse momento e vai economizar esperando lá na frente um recuo nos preços. Ponto. A mesma coisa serve para os demais ingredientes aí da cesta dos seus investimentos. É isso, Paulo? Isso. E duas dicas boas aí, João. Estou falando para não comprar. Posso dar uma sugestão do que deve ser comprado? Deixa eu dar uma dica boa aqui, ó. O calcário, né? Todo mundo tem que calcarear as terras de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos. Tá? Eu acho que agora, João, com esse preço ótimo do soja, como nós dissemos, tu tem que pensar onde tu vai investir, né? E teve um programa que nós batemos muito no investimento da terra. Eu acho que, João, um dos melhores investimentos que poderia ser feito agora com preço bom, nós temos o calcário, que o calcário em 3 anos ele aumentou 10, 12%. Então, eu acho que é a oportunidade que tem de se arrumar todas as terras, se calcarear todas as terras. O próprio enxofre mesmo, o enxofre, que eu coloco de 3 em 3 anos, ele em 3 anos levou para aumentar 9%. São extraídos aqui. Então, é a hora de aproveitar esse lucro extra que tem, João, e fazer um belo trabalho no solo, João. Tá. De repensar a compra de equipamento, repensar a compra de campo e se investir. Agora é hora de arrumar o solo, João. Você falou aí de uma frase que a gente quer dar um pouco mais de destaque, né? Ao invés de pegar essa lucratividade e comprar campo, ou seja, comprar terra, novas áreas para o produtor, você disse que, e já disse nas vezes anteriores, que o ideal é investir na sua própria terra, no seu próprio solo, melhorar o solo, melhorar a produtividade da safra. É isso, Paulo? Exatamente isso. João, o que nós comentamos o seguinte, ó, o primeiro foco do investimento, a primeira prioridade deve ser a semente. Por que isso? Vamos rever uma coisa aqui, ó, João. Da onde vem o dinheiro para pagar todas as contas da propriedade? Da semente. Eu coloco a semente no solo e só dali vem o dinheiro. O resto tudo é gasto. Certo? Então, como é que o administrador trabalha? Ele agiliza, ele explora o máximo possível a receita, ele tenta aumentar, ser eficiente na receita, e daí uma boa semente, uma boa adubação, uma boa cobertura de solo, e é dali que vem o dinheiro para pagar todas as contas da lavoura e as minhas contas pessoa física, principalmente as minhas. Né? Claro. Principalmente as minhas contas. Tenho mulher em casa e brava ainda. Né? E aí, João, depois que eu vou pensar em investimento máquinas, investimento isso, então é só questão de dar prioridade, né? E não pode sair da cabeça do nosso administrador que o importante é de onde vem o dinheiro para pagar as contas. E depois o resto é reduzir despesa, dentro daquelas análises junto com o agrônomo, como nós vemos. Tá? Então fica essa observação aí para ser pensada, João. E a observação maior também é segurar o barter agora. Agora não é o momento do barter, a menos que você faça a seleção de coisas específicas que você vai comprar. Para te ter ideia, falando no barter, ó, João, deixa eu ver se aqui eu tenho...
Deixa eu ver aqui na minha planilha que eu estou procurando. Aqui tá, João. Deixa eu te contar esse caso aqui. Ó. Deixa eu te contar esse caso. Eu estava comprando e autorizei a comprar o HIT. HIT é um fungicida. Tá? O HIT, o ano passado, eu tinha pago por ele 695, ele estava 720. Tá? Então, bem normal. Aí eu autorizei a compra. Tá? Só que a empresa, de repente, começou a lidar com Bacter e passou de 720 para 820 o produto. Eu peguei preço numa semana e me enrolei. Quando eu fui comprar 3, 4 dias depois, 14% de aumento. Isso agora. Tá? Então, esse HIT está vindo para dentro do pacote com 14% de aumento da semana passada. Tá? Então, olha a importância que tem o produtor de estar acompanhando dia a dia e ter liquidez, para não fazer o que eu fiz, dormir, né? Poderia ter ido lá comprado, me enrolei, quando eu fui comprar já está com 14%. Então, tem que estar atento a isso, João, para não perder essas oportunidades. Muito bem. E, então, colocar o mínimo possível de adubo agora, estruturar o solo e aproveitar a gordura que você investiu no seu campo, conforme você diz. E, por fim, né, formar cada vez mais produtores administradores que anotam, tenham planilhas e comparam os preços. É fundamental comparar agora, não é? Para não transferir a sua mais-valia para as empresas. Exatamente isso aí, João. Exatamente isso aí. Nós batemos, está tudo lá anotado naqueles nossos programas, João. E esse investimento aí, ó, João, esse investimento no solo, nós vimos benefício dele. Não vou repetir aqui, que já foi muito batido, né? Que é a questão do investimento na semente, na adubação adequada, no revestimento do solo. E num momento desse, por exemplo, uma dificuldade, depois de uma seca, você pode até reduzir um pouco a adubação para cruzar aquele barrinho, mas aí tem que ter feito o dever de casa. Você lembra disso? Sim. Outra coisa, João, deixa eu te dar outro dado importante, ó, João. Deixa eu fazer uma pergunta para ti que está por dentro do preço soja. O que tu acha que seria o preço normal do soja para hoje? Tá? Outra coisa, ó. O preço do soja para maio de 22, nas cooperativas está em torno de R$125. Tá? João, o soja hoje ele está a 155, mas o que tu julgaria normal o preço do soja? O que tu acha que deveria valer o soja normal se os estoques tivessem normais? Paulo. Bom, lá vai. Então, como eu estou com imagens da Reuters de uma fila enorme, mas ponha enorme de navios vindo buscar soja. Claro, tem que cumprir contratos, etc. Eu acho que os chineses estão achando que nós estamos vendendo barato essa soja. Então, eu arriscaria dizer que nós teríamos que estar com esse preço por volta de R$200, para dizer o mínimo. Assim, olha, com base só na questão da oferta e demanda, só isso. Isso. João, olha só, existe uma expectativa de falta de soja no mercado. E isso está levantando o preço, certo? Sim. É por isso que o preço está 155, 156, torna-se de novo, eu sempre me refiro a preço de pedra, que é onde o nosso produtor comercializa. Tá? O soja hoje, João, o preço, se os estoques tivessem normais e não tivesse essa expectativa de falta, o patamar de preço dele seria em torno de R$122. O que me dá isso é o PAB, te lembra do PAB? Sim. Tá? O PAB está me mostrando hoje, o PAB é aquele índice que eu desenvolvi, que eu coloquei à disposição do produtor no meu site. O PAB me mostra hoje que o soja está com 27% de sobrevalorização em relação ao que ele deveria estar. Ou seja, se os estoques tivessem normalizados, o preço seria 122. Por que eu estou te chamando a atenção disso, olha, João? Coisinha importante. Tá?
Se o preço é normal de 122 hoje, e o preço para maio estão oferecendo 125 no barter, não há pressa de se fazer o negócio. Tá. Tu entendeu bem? Entendi bem. Para maio de 2022 estão oferecendo 125. Hoje ele deveria estar valendo 122. Então o produtor não precisa ter pressa de comprometer safra para 2022, não precisa ter pressa para fazer barter, ele vá com calma. Nós podemos fazer outro programa daqui a 20, 30 dias para dar uma reavaliada na situação, coletar informações, ouvir a sugestão lá no teu Fala Produtor, tá? Mas eu acho muito importante esse feedback agora, João. Mas eu acho que nós vamos ter que voltar muito rapidamente a fazer um resumo e rediscutir o que nós falamos hoje, porque nós estamos mostrando, sem ser essa intenção, desse abuso dos preços dos fertilizantes que estão sendo cometidos agora sobre a hipótese de que a paridade da saca de soja com o adubo está barato, coisa nenhuma. Compare aos preços. Então, como isso vai dar pano para manga, talvez a gente tenha que voltar muito rapidamente para explicar melhor isso para quem não quer, aspas, entender. Ponto. Eu acho uma outra pauta é a comercialização, aquilo que eu sempre defendo, que é uma conjunção daquilo que você defende e aquilo que eu defendo. As suas médias, vender nas médias e nas épocas mais predeterminadas, e eu defendo sempre o mercado de futuros, que é travar os melhores momentos para evitar alguma possibilidade de queda. Então, assim, eu acho que nós vamos ter que fazer pelo menos duas dessas análises, dessas entrevistas que estamos fazendo hoje, para não dizer três, né, Paulo? Quando é que nós vamos fazer uma revisão da planilha de custos. Concorda? Porque, João, olha aqui, ó, vou te dar um dado meu, tá? Importante isso que você falou. Porque olha aqui, ó, João, eu ano passado fechei o custo da minha lavoura em 38 sacas de soja por hectare. Uhum. Ponto. Se eu fosse comprar tudo hoje para garantir o custo da minha lavoura, me sairia bem mais cara a minha lavoura agora com esse preço de soja que está para maio de 22, tá? Do que a lavoura do ano passado que estava toda aquela confusão. Então hoje para mim está mais difícil de garantir o custo da minha lavoura. Né? Claro. O custo da lavoura do ano passado foi R$60 por sacas de soja. Tá. Naquela época dava 40, não deu 40 sacos. E hoje? Hoje você vai a 44, 45 sacos. Se eu for comprar os produtos baseado no preço da soja que estão oferecendo lá para 22. Porque esse preço de pedra aí, o produtor, ó, João, o meu produtor vai vender o soja para pagar as contas do ano passado. Não para comprar os insumos para frente. Para comprar os insumos para frente, ele vai contar com que soja? Com o que ele vai colher em 22. O soja que vai colher em 22 estão oferecendo quanto para ele? Isso é que ele tem que se perguntar e é isso que ele tem que considerar quando olhar aquela nossa planilha, João. Isso é muito importante, João. Ele não pode... o preço do soja que está aí, que ele vai colher, ele vai pagar as contas passadas. Para comprar os insumos para a próxima safra, ele vai através de financiamento, ele vai atrás de CPR de soja, atrás de barter, né? E está contando em colher a outra safra para pagar a que vem pela frente. O produtor trabalha assim. E esse soja, para 2021, para 2022, perdão, 2022, não está com toda a bolinha desse aí que está na pedra agora, que está aí. Tá bom. Isso então, é importante olhar por esse lado, João. Não, assim, você deu mais um número que é muito claro para as pessoas. Importante. Por que não comprar tudo agora, desde que você tenha liquidez, claro, né? Não gastar a sua gordura agora em campo, né? E adiar as compras dos fósforos e dos cloretos, que estão com um preço majorado em 52%. 52%. E, para finalizar, fazendo uma olhada na planilha do Paulo Nicola, nós temos um custo, ano passado, de 38 sacas, né, por hectare, e agora o custo pulou para 44 a 45 sacas por hectare. Se comprar esse produto que está aí,
considerando o preço de soja que ele vai vender a próxima safra, que é o barter. Quem está fazendo o barter está oferecendo isso, quem faz CPR de soja, que eu também faço, está oferecendo isso, e em cima de 2022. E o produtor tem que estar atento, porque ele confunde muito as coisas. Agora, é importante o produtor sentar aqui no sul do país, pegar o chimarrãozinho, olhar essas planilhazinhas, anotar, ver quanto pagou, ver as condições, tem que olhar para isso, senão não adianta, não vai conseguir. Maravilha. Maravilha, professor Paulo Nicola. Gente, obrigado pelo professor. Mas ora, é uma aula. Nós temos que baixar é um convite, é uma reflexão, meu amigo, é um convite, é uma reflexão. Temos que baixar esse custo aí, fazendo contas, né? Calma aí, né? Segure, não seja precipitado. Essa é a conclusão que nós estamos chegando nesse momento. E as empresas que estão arrepiadas de verem nós revelando esses dados, estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Né, Paulo? Mas é o preço que está no comércio, João. Está em tudo que é loja, não tenho que dar de esclarecimento. Eu não sei por que o preço tem isso aí, só sei que está. E aí quem cabe a saber desse cartel é os organismos do governo, né? Mas que é um cartel, né? Porque basta constatar as empresas, os preços são semelhantes. É isso, né, Paulo? João, como eu te digo, o meu foco aqui é orientar o produtor porque todo administrador tem as pedrinhas, te lembra das pedrinhas, dos pedrões para cruzar? E eu estou aqui dando dicas de como cruzar por isso. Só isso. Tá certo. Cabe aos demais seguirem com o jogo para frente. Paulo Nicola, professor, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a gentileza, a atenção do amigo e dos produtores. Um abraço aos nossos produtores. Um bom fim de semana a todos. E vamos em frente. E vá com Deus, meu amigo. Um abraço. Muito bem. Nos vemos, talvez, já, né? Vai depender... Não, te acalma, que a minha agendinha não está tão frouxa. Mas para o amigo sempre estou disponível, tá? Surgir qualquer coisinha. Os amigos do Notícias Agrícolas. Ok. Paulo Nicola, muito obrigado. Então, meus amigos do Notícias Agrícolas, mais uma... ele não gosta que a gente diga isso, mas é mais uma aula, mais uma orientação, mais uma comprovação de dar a administração correta da sua safra, da sua lavoura. Pensem nisso, reveja essa matéria, divulgue, espalhe, porque é dessa forma que a gente evolui e faz do nosso país um grande e próspero país, um grande Brasil. Valeu, muito obrigado pela atenção de todos, vamos em frente e viva o Brasil!